Olá pessoal, tudo bem? Continuando a nossa série sobre redes de computadores, agora gostaríamos de falar sobre critérios de classificação de redes, né? Como é que essas redes podem ser classificadas? Então vamos ver alguns critérios para que você possa entender melhor. Então, do ponto de vista da abrangência, do ponto de vista da distribuição dos elementos que fazem parte da rede, tá certo? Então, historicamente, nós tínhamos sempre três tipos de possibilidades, que é a LAN, que é a abreviatura de Local Area Network, quer dizer, uma rede local, que normalmente está dentro de um escritório, está dentro, por exemplo, de uma empresa, né? Então uma rede local, que é o que a gente sempre trabalhou, é a ideia de rede, né? Aí veja bem, Metropolitan Area Network, que seria o quê? Seria uma rede no âmbito de uma cidade. Então, por exemplo, um exemplo é uma rede da cidade de Nova York, que interliga os escritórios, as secretarias, né, a administração da cidade de Nova York. Então, foi a primeira rede metropolitana. E é um WAN, que é de wide, né, de largo, amplo alcance, área network, que seria, por exemplo, o caso da internet, né, onde você tem elementos ao longo de continentes, de países e tal. Então a rede num espectro maior, né? Então a rede local você vai ter dentro de um escritório, dentro de uma empresa. Normalmente a rede local pertence a uma única instituição, né? Uma metropolitan, ela pode ser, como é o caso da Prefeitura de Nova York, mas poderia integrar, por exemplo, toda a gestão pública numa cidade como João Pessoa, por exemplo, você ter do âmbito municipal, estadual e federal, uma integração, poderia montar uma rede metropolitana nesse sentido aí. E a wide, que é de amplo, né, largo e tal, que um exemplo seria a própria internet. Então, assim, mais recentemente surgiram derivações daqueles termos que nós colocamos ali anteriormente, a LAN, a MAN e a WAN, né? Então, por exemplo, SAN, Storage Area Network, né? Que seria uma rede voltada para armazenamento de dados no âmbito, normalmente dentro de uma empresa. Então, a LAN, que você já viu, a rede local, a WLAN, que é o Wireless Local Area Network, né? Que aí é uma rede que não usa cabeamento, né? A PAN, que seria Personal Area Network, que seria, por exemplo, você monta uma rede no seu quarto, né? Então, num ambiente onde você tem ali um espaço menor, então você tem alguns equipamentos que estão conectados, né? A MAN, que é o que nós mostramos, a ideia de Metropolitan, e aí eu tenho aqui uma WMAN, que seria uma rede conectada sem fio, né? A WAN, que é o que nós vimos lá, e a WAN, que aí seria a conexão wireless, por exemplo, usando satélite, por exemplo. RAN, Regional Area Network, por exemplo, uma rede na região Nordeste, né? Campus Area Network, que é uma CAN, que normalmente se usava a ideia de uma rede local, de uma LAN, né? Então um campus é um pouco maior, dependendo de uma instituição, um FPB, um FRJ, né? Instituições grandes, por exemplo, elas têm um espaço grande e você pode montar uma rede no campus. E uma RAN, né, que é de Home Area Network, que seria dentro de uma casa, seria um pouco maior do que a ideia de uma PAN, né? Então, se você tivesse uma família, então você podia montar. Então, essas classificações são mais recentes, mas é interessante você saber, porque pode abordar em alguma questão no concurso que você for fazer. Outro conceito interessante, que é a ideia de internet, intranet e extranet, né? Então, internet é uma rede de longa abrangência, né? Você não tem controle de quem está participando, né? Você não tem uma única instituição, pessoas, né? Então aqui é a ideia de nuvem. A intranet tem a ver com a rede dentro do âmbito de uma empresa, tá certo? E aí você usa recursos semelhantes, iguais aos da internet, mas você restringe o acesso para membros de uma organização. E a extranet, quando você, hoje é comum, por exemplo, você ter cadeias de fornecedores, né, de pessoas que trabalham em conjunto, mas que não estão dentro da organização. Com a ideia do home office, por exemplo, então você tem aqui um extranet. E aqui nós pegamos aqui no Wikipedia uma comparação, ó. Acesso restrito, internet não, intranet e extranet sim, porque eu só quero que pessoas que pertencem à organização tenham acesso. Comunicação instantânea, todas elas sim. Comunicação externa, internet sim, intranet não, que está dentro de uma empresa, né? E extranet sim. Partilha de impressora, por exemplo, na internet não, a intranet sim, extranet não. Partilha de dados, né? Todos eles eu posso compartilhar se assim eu permitir. Tá certo? A internet, rede local não, a intranet sim e a extranet não, porque eu vou ter uma conexão externa usando a nuvem aí. Então essa comparação é interessante,
porque pode ser explorado também em algumas questões. Do ponto de vista da topologia, professor, o que seria topologia? Seria a organização, a distribuição, como é que esses equipamentos, os nós ou os hosts estão distribuídos. Então, por exemplo, uma topologia aqui, a ideia de anel, né? Então eu tenho aqui uma conexão e eu tenho esses elementos, esses nós se conectando nessa forma de anel aqui, ó. Observe que essa informação fica fluindo por aqui, né? E os elementos ficam analisando se essa mensagem é para eles aqui. Então a ideia de anel. Aqui eu tenho uma conexão que normalmente está no âmbito menor, né? E eu preciso ter essa conexão ativa. Se houver uma ruptura aqui, eu posso ter problema. Veja que aqui, todos os nós aqui, eles não têm uma dependência direta de um ou outro aqui e tal. Se esse elemento ficar inativo, eu posso usar o serviço de outro, né? Por exemplo, que outro nó que tem uma impressora ou que tenha uma duplicidade de arquivos, etc. e tal. Uma topologia de estrela. O que é a estrela? Eu tenho um nó que é mais robusto, né? Que normalmente vai ter periféricos, arquivos, banco de dados, serviços que são oferecidos por ele para os demais elementos aqui. Então aqui eu já tenho uma dependência. Se esse elemento aqui ficar inoperante, o que é que vai acontecer? Automaticamente eu não vou ter comunicação entre os demais. Então ele exerce um papel central, né? Então eu tenho aqui estrela porque esses outros nós estão orbitando em torno dessa estrela central aqui. Totalmente ligada é onde eu tenho uma conexão ponto a ponto entre os vários elementos da rede aqui, ó. Tá certo? Então, se por acaso um elemento cai aqui, eu tenho conexão direta com qualquer um. Se essa conexão aqui de anel em volta aqui, se ela tem qualquer problema, eu tenho conexão com qualquer componente da rede. Então aqui você, veja, aqui você tem um custo muito alto para estabelecer todas essas conexões, mas em compensação você tem uma redundância. Além disso, eu posso utilizar um outro nó aqui da rede, um outro componente, para chegar num elemento que eu tenha tido problema de perder a minha conexão direta. O barramento, que é uma das topologias mais antigas, as mais comuns são o barramento e a estrela, tá certo? E aqui veja que eu tenho um elemento comum, que é essa barra, né? Essa linha de comunicação, esse barramento aqui, que todos os elementos estão conectados no barramento. Então é parecido aqui com a ideia aqui da estrela, né? Se houver uma ruptura, você pode ter problema, né? E eu perco a comunicação com alguns elementos aqui. Todos os elementos são independentes e eles ficam escutando o meio no sentido de poder estabelecer essa comunicação. Então a árvore, né, eu tenho uma estrutura aqui que tem uma certa hierarquia, né? Eu tenho um nó aqui que é o nó raiz, a partir dele eu tenho a conexão de um fio da esquerda, um fio da direita, um fio central aqui, né? E esse aqui tem mais dois, então veja que para esse elemento aqui central estabelecer comunicação com esse aqui, ele tem que passar por esse elemento da esquerda aqui, que é o pai desses outros dois nós. Então você tem uma estrutura hierárquica, né, que a perda de um elemento central desse aqui, que dá acesso a uma subárvore, dessa árvore grande aqui, pode gerar problema. Né? E parcialmente ligada, que é uma simplificação desse caso da totalmente ligada aqui. Veja que eu não tenho conexão entre todos os elementos, aqui eu tenho economia dos elementos de ligação. Então essa é a ideia de classificação por topologia. Existem outras topologias possíveis, mas essas são as mais comuns. Tá? E a questão do tipo de transmissão. Então, por exemplo, link de difusão, eu tenho aqui uma antena, essa antena joga esse sinal, né? Esse sinal ele pode ser omnidirecional, né? Multidirecional, e aí quem tiver ao lado e tiver uma outra antena que capta esse sinal, pode estabelecer a comunicação. Então é o chamado broadcasting, joga para todo mundo. E eu tenho aqui uma conexão ponto a ponto, onde eu tenho um elemento que se comunica com o outro através de uma conexão específica, né? Então, para estabelecer uma comunicação entre dois pontos, eu tenho uma conexão que faz uma ligação direta entre eles. Então, foram alguns elementos de classificação para que você possa entender e aprofundar. Nossa referência é o livro do Tannenbaum, e eu espero que você curta, né? Se inscreva no canal e divulgue o nosso trabalho. Valeu? Até a próxima.